Vamos para o ringue, né? Vamos calçar as luvas e vamos para o ringue. Moraes respondeu às críticas de Elon Musk, ou do alienígena, enfim. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, respondeu às críticas do dono do X, Elon Musk, nesta quarta-feira, dia 10. Abre aspas. Talvez alguns alienígenas não sabiam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro. Fecha aspas, disse o juiz do Supremo Tribunal Federal durante a sessão plenária. Vou repetir porque parece coisa de outro mundo, coisa Joe. Abre aspas. Talvez alguns alienígenas, deve ser porque o Elon Musk faz foguete que dá marcha ré. Eu fiz essa ligação, né? Então vamos lá. Talvez alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro, disse o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante sessão plenária. Olavo, coragem, eu devo admitir que ele tem, mas a seriedade eu não consigo enxergar. No trabalho de quem jurou, ao chegar no Supremo Tribunal Federal, que cumpriria e defenderia a nossa Carta Magna, a nossa Constituição. E quando eu digo que tem coragem, muito provavelmente por conta de tudo que o cerca, de quem dá condição deste ser tão corajoso. Por quê? Hoje já saiu em defesa do Moraes, já saíram em defesa do Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Sozinho não está. O ponta de lança é corajoso, mas e sério? Ele é o nosso querido Olavo? Vamos lá, vamos lá. Apoio de Gilmar Mendes e Flávio Dino, nem sei se é apoio, né? Enfim, mas vamos lá, vamos primeiro entender uma questão importante, que eu acho que não é nem a minha opinião, eu acho que é a opinião dos nossos ouvintes aqui, de quem está acompanhando essa audiência, é o fenômeno chamado vergonha alheia. Juro, eu sinto vergonha quando vejo o embate de Alexandre de Moraes com Elon Musk. A vergonha, primeiro, é subjugar a inteligência de um cara que essa semana colocou em órbita da Terra 21 satélites, de um cara que tem contratos com o governo norte-americano, contratos sigilosos, que às vezes nem passam pelo próprio legislativo americano. Um cara sério. Um cara que você pode medir pelos resultados. É um dos homens mais ricos do mundo, talvez o mais rico do mundo. Não foi à toa. E quando entra numa discussão como essa, pela liberdade de expressão do Brasil, deveria, ao menos, obter uma resposta do sistema brasileiro, vamos chamar assim, uma resposta num nível de diálogo, o qual Elon Musk provocou, um nível de diálogo mais equilibrado. Mas qual foi a resposta dada a Elon Musk? A inclusão em um inquérito. Olha, agora aqui no Brasil você é investigado. Sabe, Pitoli, existe um fenômeno, né? Um fenômeno chamado síndrome do pequeno poder, um quadro sindrômico, não está no CID-10, mas pode ser observado. Quando há um exercício de um poderzinho, poder pequeno, dá a impressão que essa pessoa que exerce o poder pequeno sobe num caixote e começa a se sentir mais que os outros, habitante do topo do Olimpo.
e acha que seu mundinho reduzido se aplica ao universo todo. Quando nós vemos o ministro do STF, só lembrando que o STF é uma instituição que merece todo o respeito, é um dos pilares dos 3 poderes do Brasil, mas quando nós vemos um membro, não a instituição, mas um membro do STF, se propondo a incluir no inquérito Elon Musk, que iniciou uma discussão sobre liberdade de expressão, o sentimento que dá, o sentimento que bate, eu não sei, imagino, você possa responder aí no chat se você também sente essa vergonha alheia. A inclusão de Elon Musk nesse inquérito não gera qualquer resultado prático. Pelo contrário, é pífio, é horrível, é medonho, é pavoroso. Poderia passar mais um tempo aqui adjetivando, mas o sentimento de vergonha ali é impagável. Mas, Olavo, segue a notícia. Moraes entra num ponto que eu já venho discutindo há muito tempo na Ouro Verde, desde o primeiro momento quando ele disparou algo muito parecido com o que ele disse hoje. Abre aspas. As pessoas de bem... Primeiro eu vou abrir aspas, vou ler todo, depois a gente vem e fraciona aqui o comentário, tá? Conforme Moraes, abre aspas, as pessoas de bem sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade para a proliferação do ódio, da misoginia, da homofobia, não é liberdade de defesa da tirania. Fecha aspas. Olavo, quando ele já diz que as pessoas de bem sabem, ele começa a dividir a sociedade do jeito que essa turma quer, nesse maniqueísmo do bem contra o mal, nós contra eles, direita contra esquerda, como ele mesmo disse que precisava exterminar a extrema-direita na América Latina, América do Sul, enfim, como Barroso, derrotamos o bolsonarismo, Gilmar Mendes, né, se não fosse o Supremo, Lula não estaria aí, tudo o que a gente já ouviu. Então, essa ideia de dividir já é ruim. Porque, por exemplo, para Moraes, eu sou do mal. Para Alexandre de Moraes, seu xará, Alexandre Pitoli, é do mal. Por quê? Porque o que ele diz que as pessoas de bem sabem, eu não concordo, eu não consigo aceitar. Por quê? E aí vem um ponto que há tempos eu venho tratando na Ouro Verde, mas há bastante tempo. Quando eu vi pela primeira vez, acho que foi em 2021, essa fala, eu falei, lascou-se. Quando ele diz, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade para a proliferação do ódio, e aí ele completa, né? Até para alinhar o discurso com Lula, tal. Quando ele começa a fracionar, a dividir a palavra liberdade, nós começamos a perder a liberdade. Eu faço essa defesa todas as vezes que necessárias na rádio, na Ouro Verde. Em que sentido? Essa palavra, liberdade, não dá para dividir só silabicamente. 4 sílabas. Liberdade, só. Foi além dessa divisão, errou. E por que eu digo isso? Quando você vai além dessa divisão, você começa a colocar condição. E se tem condição, não é liberdade. Lembra? Liberdade condicional é para preso, é para criminoso, é para sentenciado. Está em liberdade condicional. O Olavo até pode me corrigir se eu estiver falando uma puta de uma asneira aqui. Mas onde eu quero chegar? Quando ele diz liberdade, é liberdade. Mas não é liberdade de agressão. Mas espera um pouquinho. A gente tem Marco Civil da internet, a gente tem Código de Processo Penal, Código Civil, a gente tem, enfim, ferramentas necessárias para dizer o seguinte, ô cidadão, você passou da liberdade, do exercício da liberdade, do respeito, a me ofender. Ao me ofender, você ultrapassou os limites. Vou te processar.
E a justiça vai definir. Agora, é como eu dizer, uma mulher meio grávida. Não existe. Você tem meio liberdade. Não existe. Quando a gente fala dessa liberdade condicional, Olavo, isso é aviltante. Isso é tirar a liberdade. É fracioná-la, Olavo. Liberdade condicional seria uma liberdade sob condição. Se a liberdade é sob condição, ela não é integral. E diante do absoluto da liberdade, evidente que nós estamos aqui admitindo a ideia de um discurso de uma doutrina que leve à morte, de algum. Não, não é isso. É manifestação de pensamento. E a manifestação de pensamento, ela precisa ser admitida. Aí tem uma expressão, Pitoli, você fez a leitura aí, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. A pergunta fica, o que é agressão? É um termo que está muito mais ligado a quem ouve do que a quem fala. Então, nós estamos aqui conversando sobre ações, sobre essa resposta de Alexandre de Moraes em relação a Elon Musk, fazendo evidente uma crítica que representa o nosso pensamento, mas a hipersensibilidade, vamos usar como exemplo, como um exemplo de Alexandre de Moraes, pode dizer, não, você não está fazendo uma crítica ao meu comportamento, você está me agredindo. Na verdade, não, não é uma agressão. Não é uma agressão, é uma crítica que todo homem que exerce uma função pública, que se presta a uma função pública, tem que ter uma autoestima suficiente e capaz para segurar aqueles que não pensam do mesmo jeito, ou, como se diz aqui no interior, que não rezam na mesma cartilha. O que nós vemos, então, é uma modificação ou um questionamento do conceito do que é, por exemplo, agressão. Insisto, essa mitigação do conceito de agressão entra hoje dentro do TSE, num subórgão, né, sem uma legislação que prevê que vai fiscalizar o que é fake news ou o que é verdade. Nós estamos entrando num túnel que vai se fechando, e esse fechamento do túnel é o fechamento da nossa liberdade, efetivamente. Esse caminho não tem volta.